Jesus, amém? Você está feliz nessa noite, amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Que você se sinta bem em nosso meio e que você possa desfrutar dessa paz que excede todo entendimento do Senhor Jesus neste lugar. Amém, queridos? Aleluias. Abram suas Bíblias. Abram suas Bíblias, por gentileza, lá em Josué, capítulo 6. Glória a Deus. Josué, capítulo 6. Santo é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez para adorar o nome do Eterno, aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Josué, capítulo 6. Aleluias. Vamos ler os primeiros 6 versículos. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, Josué, capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo voz, então o muro da cidade cairá, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Assim Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhe disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas diante da arca do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Querido, aqui inicia-se uma história da caminhada do trajeto do povo de Deus rumo à terra prometida. E o Senhor aqui, ele dá uma estratégia de guerra para Josué, que Josué rodearia a cidade por 6 vezes, uma vez durante esses 6 dias, e no 7º dia ele rodearia 7 vezes, tocando a trombeta, e na 7ª vez eles dariam um grito, um brado. O que nós entendemos isso, queridos? Como uma adoração, como um louvor, como um ato de obediência. Então Josué assentou no seu coração aquilo que Deus tinha falado para ele: olha, Josué, você vai fazer isso, isso e isso. E a adoração, o brado de louvor, o clamor era um dos atos que o povo de Israel tinha que fazer naquele momento. E aonde Deus ia romper com as muralhas de Jericó. E Deus, ele cumpriu com a palavra dele. E eu quero trazer a sua memória nesta noite, você que é membro dessa igreja, você que nos está visitando. Aqui neste lugar o Senhor, ele nos deu uma arma de guerra. E essa arma de guerra é o louvor e é a adoração. Ah, Sérgio, eu não sei cantar muito bem, querido. Deus, ele não olha para a sua voz ou para o seu talento, ele olha para a intenção do seu coração. Amém? A Bíblia diz que nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque Deus, ele é espírito. Então nesta noite eu quero convidar você para que nós possamos romper com as muralhas das barreiras espirituais, através da adoração. Que nós possamos inclinar o nosso coração e dizer: Deus, eu te quero mais do que tudo. Senhor, eu não sei cantar como fulano, como ciclano, mas eu quero cantar ao Senhor com o meu coração. E eu sei que o Senhor aceita. Queridos, vamos buscar a face do Senhor. Vamos entender que isso nos leva para perto de Deus. Vamos inclinar os nossos corações. Vamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Amém? E que através da nossa adoração, através da obediência, nós iremos conquistar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que é muito mais daquilo que nós pensamos ou até imaginamos. Aleluias! Convido você a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça, para que nós possamos orar junto nesta noite, pedindo a unção e a direção do Espírito Santo, para que nós possamos chegar diante dele e apresentar todos os nossos anseios, todas as nossas angústias, todos os nossos desejos, para que o Espírito Santo possa falar, queridos, aos nossos corações, e mediante a nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós sejamos totalmente transformados. Aleluias! Senhor, muito obrigado, Pai,
Muito obrigado porque o Senhor nem é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor cumpre a sua palavra. Assim como o Senhor falou com Josué, Deus, fala conosco nesta noite. Assim como o Senhor deu estratégia para Josué, que o Senhor possa nos dar estratégia aqui nesta noite, Pai, para nós vencermos as barreiras, para nós, Senhor, trazermos ao chão as muralhas que tentam nos impedir de chegar até ao Senhor, de conquistar aquilo que o Senhor tem para nós como herança, que é uma vida de comunhão, que é uma vida de santidade, que é uma vida, Senhor, totalmente, Pai, dedicada a Ti. Senhor, em nome de Jesus, que as muralhas caiam por terra, que toda oposição do inimigo, que todo levante do inferno, nós damos um comando nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, que caia por terra. Espírito Santo, fala conosco, leva-nos, Senhor, em adoração. Toma este lugar, vai tomando agora cada coração, cada mente, cativa no trono da graça, ó Deus, como sacrifício de adoração ao Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Aleluias, aleluia, Senhor, aleluias. Santo, 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 santo. Levante as tuas mãos aos céus. Há poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós começamos a dar um comando agora. Espíritos opressores, na autoridade do nome de Jesus, nós estamos proibindo a ação de vocês sobre este lugar. Em nome de Jesus, agora, nós começamos a liberar um ambiente para uma adoração sincera ao Senhor. Nós começamos a declarar este lugar agora, lugar de adoração ao Santo, ao Eterno, ao Digno, ao Perfeito, ao Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Eterno, aquele que entrou dentro do inferno, tomou as chaves das mãos de Satanás, subiu ao céu, está sentado num alto e sublime trono, o Deus verdadeiro, o digno de adoração. Em nome de Jesus, que o chão, que o teto deste lugar, que os corações agora sejam impactados pelo poder do nome de Jesus. Nós começamos a liberar este ambiente, a um ambiente de adoração, a um ambiente de cura, a um ambiente de libertação agora, no nome de Jesus. Nós amarramos o valente agora, em nome de Jesus, e declaramos o lugar livre e liberado ao Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor dos Exércitos. Oh! Você pode aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga santo. Nós estamos aqui, querido, não é pelo que nós temos, não é pelo que nós vemos, mas é pela graça do Senhor, amém? Antes, deixa eu ver o sorriso de vocês atrás das máscaras. Levantem as bochechas, faz favor. Faz um coraçãozinho para a pessoa do seu lado, você não pode encostar nela. Abençoa ela, fala, eu te abençoo em nome de Jesus. Libera uma palavra de bênção sobre a pessoa do seu lado, aleluia. Com palmas. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça.
misericórdias novas sobre mim. Declare. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Tudo vem dele, querido. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Declare. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça. Vamos lá, igreja, declare. Pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça. Pra encerrar, pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia. Aleluia. Nós somos criados com o objetivo de adorar ao Senhor. Nós não fomos criados com outro objetivo senão de adorar ao Senhor. E esse hino diz: se não for para te adorar, para que eu nasci, Senhor? E se não for para te servir, por que eu estou aqui? Vamos adorar ao Senhor nessa noite, querido. Aleluia. Louve ao Senhor, diga glória a Jesus. Diga que Ele é santo, querido. Nosso louvor move os céus. Aleluia. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou
for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. exalte ao Senhor, Ele é digno de ser adorado. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. E as minhas mãos levantar, vamos com alegria. Beleza, então contemplar, Com meus lábios declarar, toda a minha adoração. se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Se não for pra te adorar, para que nasci? se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Vamos lá. Se não for pra te adorar, para que nasci? se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Se não for pra te adorar, para que nasci? se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui para te adorar. Aleluia. João Batista, quando batizava, ele dizia: eu te batizo com água, mas virá aquele do qual eu não sou digno de amarrar a sandália dos pés dele. Ele vos batizará com fogo e com o poder do Espírito. Esse hino diz: batiza-me com teu fogo. O batismo é um processo que nós deixamos a nossa velha estrutura e passamos a viver uma estrutura nova de Deus. E o Espírito Santo está liberado sobre nós, pronto a batizar com fogo e no Espírito de Deus. Esse hino vai dizer: eu sei que tem ciúmes de mim. Eu quero te lembrar que o Senhor tem ciúme de você. Deus tem ciúme de você, porque você é a menina dos olhos de Deus, e o Pai não abre mão daquele que é dele. O inferno pode se levantar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aonde você estiver, se você tem a marca do Espírito Santo, a Bíblia diz que nem a morte, nem os principados e nem as potestades poderão nos separar do amor de Deus. Eu quero te motivar nessa noite a você levantar um altar de adoração ao Senhor. Isto é um culto. Nós juntos, vocês com o louvor, produzimos a adoração que o Eterno merece e glorificamos o nome do Senhor Jesus acima de todo nome. Então diga: batiza-me com teu fogo, Jesus. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou o teu agir.
Vento de Deus, sopra em mim. Sopra, Espírito Santo. Libera o fogo que existe nos olhos de Jesus sobre nós nessa noite. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por teu agir. Vento de Deus, sopra em mim. Essa batiza-me. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo. Nessa noite, Jesus. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Intercessores, levantem as mãos de vocês e comecem a dar comandos nas regiões celestiais para que haja retrocesso do inferno agora. Ei, principado, nós estamos te dando um comando agora. Perca as forças no nome de Jesus. Para trás agora, no nome de Jesus. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Há fogo nos olhos de Jesus. Há fogo nos olhos de Jesus. E aonde o fogo do Senhor começa a tocar, começa a haver purificação. Aonde o fogo do Senhor começa a tocar, começa a haver cura, começa a haver libertação agora. Me esvazia de mim, me transbordar de ti. Diga. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim. Oh, oh,
uma mulher toca na orla dos vestidos dele, na orla do talite dele. E a Bíblia diz que aquele toque produz uma cura e uma remoção de virtude de Deus, que Jesus olha e fala: alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos dizem: todo mundo te encosta. Ele diz: não, alguém tirou virtude de mim. Alguém me tocou diferente. Alguém me queria. Alguém estava dizendo: Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, não deixa Satanás mentir para você. Porque a Bíblia diz que esse Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele será o Santo de Israel. E Ele está passando aqui. Ei, isso não é palavra de efeito. O Espírito Santo se manifesta. Nós vamos começar a dizer que o Deus de milagre está passando aqui. E em nome de Jesus, se você está sentindo dor, coloque a mão no lugar onde você está sentindo dor. Se você chegou aqui com preocupação, ou se você chegou aqui com uma dúvida, nós vamos agora, no nome de Jesus, liberar o poder que há no nome de Jesus. E esse espírito de incredulidade vai ser abatido no poder do nome de Jesus. Porque eu não sei aonde você andou, mas nós conhecemos o Deus verdadeiro, o eterno, o santo, o rei dos reis, o santo de Israel, aquele que é poderoso para libertar. Ei. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, Ele silencia o medo. silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Qual é a sua resposta para Deus? Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Oh! O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti.
de Diga vir. isso, igreja. Diga em autoridade. Diga, diga. Em seu poder vai ressurgir. Ele venceu a morte. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Ele está voltando. Diga. Aquele quer e há de vir. Em seu poder vai ressurgir. Ele é o Deus. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele quer e há de vir. Em seu poder vai ressurgir. Ele já ressurgiu. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Nós cremos no Senhor. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Vamos em nome de Jesus. Sim, eu creio em ti. Levante as suas mãos onde você está. Deus do Vamos. sobrenatural. Quando as mãos de Moisés estavam levantadas, a batalha estava ganha. Sim, eu creio em ti. Diga. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos, declare. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do A Bíblia diz que o Espírito Santo de nós, ele vem. O Espírito Santo vem sobre nós com um espírito de ousadia. Ah, meu Deus, eu sei que Jesus pode fazer coisas maravilhosas. Ah, querido, perdão, mas eu tô cheia de coragem hoje. Eu tô cheia de coragem, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Se você está com coragem também, levanta as tuas mãos, porque na nossa frente vai o Santo de Israel, na nossa frente vai o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Diga. Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Declare. Santo, Santo, tu és soberano. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro. Outro igual, só tu és santo, santo.
glória do Eterno. A santidade que existe no Senhor nunca será apagada ou anulada ou contaminada. Levante as tuas mãos. Aleluia. Digno. Comece a dizer que Ele é digno de adoração, digno de louvor, digno de glória, digno de exaltação. Ele é o santo, Ele é o santo, Ele é o santo, Ele é o santo de Israel. Não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus. Aplauda o nome do Senhor dos Exércitos. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Não há outra igual. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco, Ele é o nosso Deus. E se você está aqui, o Senhor, Ele tem um grande propósito na sua vida. Essa palavra vai ministrar o teu coração. Você que está nos visitando, seja bem-vindo, não importa quantas vezes você já veio. Aqui o objetivo é que você permaneça ouvindo, vivendo a palavra do Deus vivo, amém? Neste momento, antes do nosso tempo aqui, de aprender um pouquinho mais a palavra de Deus, nós vamos estar consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que tem entendido a palavra de Deus, eu sempre procuro lembrar que aqui nesta igreja você não vai fazer por obrigação, você precisa ter entendimento. E se você entende que a palavra do Senhor é a verdade, ela te ensina a esse respeito, a ser fiel, então você tem liberdade de ser fiel. Então neste momento você pode sair do teu lugar para consagrar o teu dízimo, a tua oferta e adorar ao Senhor, agradecer a Ele, porque Ele tem sido um Deus fiel e tem cuidado de nós, amém? Então vamos fazer isso com gratidão em nossos corações. Isso. Tu és grande, Senhor, o teu amor é tão grande, Jesus. Não há outro além de ti. Abre o teu coração nessa noite, deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor te tocar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, deixa o Senhor te tocar nesta noite. Queridos, você que está com seu filho aí, a Rosângela viajou, ela estará voltando na quarta-feira. Eu vou conversar com ela. Esse dia nós pensamos em voltar à escolinha das crianças, mas aí novamente aconteceu aquela situação de novo aí, que eles andaram renovando os decretos aí, né? Mas agora deu uma acalmada, agora chegar aqui nós vamos conversar, ver a possibilidade das crianças
né? Irem para suas salas, né? Nem que, sei lá, tira as mesas lá, coloca umas cadeiras lá, ficam em volta, sei lá, dá um jeito ele de ficar um mais distante. Criança não tem jeito, né? Quando solta, se agarra, né? Mas não se agarrando lá dentro, né? Então, nós vamos ver a possibilidade disso. Ela vai chegar na quarta-feira e nós vamos conversar. Amém? Coração pronto para receber a palavra? Amém? Então, abra a tua Bíblia aí. Eu quero deixar nessa noite uma palavra aqui tremenda para você. E nós encerramos sexta-feira o nosso período de oração. Nós passamos durante todo o mês de janeiro aqui orando. Nós tivemos uma média de 70, 80 pessoas mais ou menos. Nós passamos aqui todo o mês de janeiro. E sexta-feira nós encerramos, tivemos 2 horas na sexta-feira aqui. E o céu desceu mesmo. As pessoas foram tocadas, com certeza. O Senhor abençoou grandemente a vida de cada um. Talvez o inimigo mentiu para você, tirou você da visão de não estar aqui no final da campanha, talvez, mas não, continue. Jesus, ele continua. Você não vê na sexta-feira, mas Jesus continua sendo Jesus e ele vai te tocar. Se você está vivo, dá tempo para abrir o coração para ele tocar. A gente só não tem mais jeito depois que morre. Aí a gente não tem mais esperança, né? Desceu, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Então depois que morre não tem mais nada que possa fazer, nem orar, nem rezar, nem interceder, porque o cara foi e fechou o caderno, né? Então, mas se o olho está mexendo ainda, se arrependa, é tempo, o dia é hoje. Então nós vamos continuar na batalha, vamos continuar lutando, porque o Senhor é conosco, o Deus eterno, amém? Marcos capítulo 1, por favor, abre aí, em Marcos capítulo 1. Nós vamos ler do 21 a seguir, do 21 ao 28, é um texto bem pequeno. Marcos capítulo 1, eu gostaria, tudo que eu preciso aqui hoje é a sua atenção. Não saia do teu lugar, menos for por uma necessidade muito grande, senão dá ouvido àquilo que Deus quer falar contigo nesta noite. Marcos capítulo 1, do 21 ao 28, todos encontraram? Amém? Essa palavra, ela é importante e impactante. Eu vejo assim a palavra de Deus, ela tanto é importante como ela causa um impacto em nossas vidas. Diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem. Eu te pergunto, ensino sem autoridade vale alguma coisa? Para mim não vale. Você tem que ter autoridade no que você fala, e não como os escribas, que falava por falar, né? Não tardou que aparecesse na sinagoga o quê? Um homem. Tem que vir, né? Você começa a falar a palavra de Deus. Quem aqui começou a falar de Deus e logo vê o Espírito? O pessoal aqui, numa linguagem comum, fala assim, vê o Espírito de porco, né? Já aparece. Não, se você tem coragem de levantar a mão, fala a verdade, quando você apareceu na hora, né? É só, começa a falar de Deus num canto para você ver como é que vem. Então, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Ainda bem que você não tem nada com ele. Viestes para nos destruir. Bem sei que tu és o Santo de Deus. Começou confessando. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Eita, foi uma na cabeça para ficar tonto e outra atrás, para sumir. Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo,
agitando-o violentamente, bradando em alta voz. Irmãos, o que eu digo sempre para vocês aqui? Satanás, ele é ameaçador, mas ele é um covarde. Quantas vezes a gente vai expulsar um demônio, ele manifesta na pessoa e fala, eu vou te matar. Ele não criou ninguém para ele matar ninguém. Jesus que criou, né? Todas as coisas e fez todas as coisas. Então Jesus é criador, ele é imitador. Então, todos se admiraram ao ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, correu rapidamente ou célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a vizinhança ou circunvizinhança da Galileia. Não tem como você segurar uma notícia dessa, né? Ela voa. Quem não quer que essa notícia seja dada é o rapaz que foi expulso, o moço aí, que perdeu o ninho dele, né? Mas aí Jesus é Jesus e acabou. Eu gostaria que você pudesse curvar a tua cabeça e levar a tua mente lá no trono da graça de Deus. Às vezes as pessoas dizem, fecha os olhos, mas se você consegue ver com o olho aberto ou com o olho fechado, porque tem gente que consegue ver com o olho fechado, né? Mas outro consegue ver com o olho aberto. Então, do jeito que você conseguir ver o trono de Deus, ou com o olho fechado ou aberto, veja, eu quero que você veja, né? Quem é Deus na sua vida. Senhor, toca agora a vida de cada pessoa. Espírito da verdade, eu profetizo nesta noite uma noite de colheita. Eu profetizo nesta noite a perda do reino das trevas. Satanás, você perdeu, como está escrito aqui na palavra. Você é tão covarde que aposta da vida das pessoas e você mesmo confessa que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho do Deus vivo. E nesta noite eu calo a tua voz. E toda mentira que você tem lançado na mente das pessoas, eu estou dando um comando agora, em nome de Jesus, solte a mente das pessoas. Solta aquela mente que estiver aprisionada, em nome de Jesus. Deus de glória e majestade, Rei da glória, em nome de Jesus, Espírito da verdade, toca agora a vida desta pessoa e solte a mente dela agora, em nome de Jesus. Toca a vida dela agora, trazendo libertação. Não resista, Satanás. É um comando que eu estou te dando na autoridade do nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, que todos sejam livres para ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Só para descontrair um pouco você, quando me chamaram para ir na igreja, as primeiras vezes, aí dizia assim para mim, Judas, não vai na igreja não, porque os crentes quando eles oram, que mandam fechar os olhos, aparece um bode preto lá na frente. Quem já ouviu isso? Alguém ouviu isso? Não, ou só foi eu que ouvi? Eu ouvia isso, me falava. Queridos, aqui, quando você busca Deus, você sente a presença de Deus. Imagina o que o diabo inventa para tirar as pessoas da presença de Deus. Quantas vezes eu ouvi isso? Queridos, nós estamos aqui para buscar esse Jesus que expulsou aqueles demônios. Nós estamos aqui para adorar aquele Jesus que expulsou os demônios da vida daquele homem. E nós estamos aqui para expulsar esses demônios que atuam na vida das pessoas. Porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Queridos, eu quero falar aqui sobre o nome que vence Satanás. Qual é o nome que vence Satanás, irmãos? Bem forte, qual é o nome que vence Satanás? Fala para o inferno ouvir. Fala agora para o inferno ouvir, bem alto. Qual é o nome que vence Satanás?
Pronto, Jesus. Queridos, a Bíblia afirma que o nome de Jesus, ele está sobre todos os nomes. E esse nome marcou, marca e marcará toda a história da humanidade. Porque aquilo que Jesus fez, a trajetória de Jesus aqui na terra, durante o seu tempo ministerial, ninguém apagará. Eu acho engraçado, queridos, que desde a ressurreição de Jesus, quando colocaram os guardas lá no cemitério, e como diz o provérbio, Jesus passou mel na boca deles, e eles ficaram chupando mel e Jesus foi embora. Aí, quando Maria chegou lá no cemitério, procurando o corpo de Jesus, o túmulo estava vazio, e os caras tinham combinado, falou, não, fica os guardas aí, porque se esse cara ficar só aí, os discípulos dele vão pegar ele, vão levar ele para outro lugar e vão dizer que ele ressuscitou. Mas não precisaram dizer que ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele vive. Quantos dias Jesus ficou na terra depois que ressuscitou? 40 dias. Jesus visitou os seus discípulos, queridos, ele realmente ressuscitou, pois o Mestre Jesus, ele está conosco. Ele não é como os mestres da lei, que falavam uma coisa e fazia outra, mas Jesus era verdadeiramente Jesus, o Filho de Deus, o nome que está sobre todos os nomes. Irmãos, preste atenção, quando Jesus deixou essas coisas escritas aqui na Bíblia, dizendo assim, quando ele chegou num lugar, irmãos, veja bem, Jesus chegou num lugar que ele não precisou chamar aquele endemoniado e dizer assim, você tem uns bichos aí no teu lombo. Mas o bicho confessou antes de Jesus falar qualquer coisa. Entenda, por favor, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Jesus está dizendo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Se aparecer na tua casa, na tua vida, na tua família, Jesus está dizendo aqui que ele pregava como uma pessoa que tem autoridade. O Jesus que está na tua vida te deu autoridade. Meu Deus, gente, entenda isso. Lá dentro da sua casa, no seu trabalho, não aceite perturbação do inferno. Jesus está na tua vida, e a autoridade que estava na vida de Jesus, que ainda está na vida de Jesus, ele colocou sobre a vida daqueles que obedecem a sua palavra. Quando é que nós vamos entender isso? Se você tem um sonho ruim à noite, ora e expulsa, unge a tua casa. Se lá no teu trabalho a coisa está atravessada, unge e dá uma ordem que os demônios vão embora. Os demônios estão aí, queridos, para poder atormentar a vida das pessoas. Ah, pastor, não acredito no capeta. Se você não acredita, ele existe do mesmo jeito. Ah, mas não acredita em Deus. Deus existe do mesmo jeito. Deus não precisa que você acredite ou não para ele existir. Ele é Deus. O diabo não precisa que você acredita se ele é diabo ou não. Misericórdia. Porque para Deus você fala amém, para o diabo você fala misericórdia, some. Meus irmãos, aprenda isso. Você só não tem autoridade quando você não está vivendo uma vida de obediência. A Bíblia fala do que é pecado. Se você abrir Gálatas 5:19, lá tem uma lista de uns 20 pecados mais ou menos, que fala mentir, beber, prostituir, enganar, idolatria, e tem uma lista bem grande. Aí quando chega embaixo, Jesus bate o martelo e fala assim, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é julgamento não, está lá na Bíblia, Gálatas 5:19, começa a lista dos trem que não presta, e lá no final, lá vem a batida de martelo. Então tem coisa que talvez você pense assim, eu não sei se isso é pecado ou não, mas tem coisa que está a lista lá, e Jesus está dizendo, se você fizer isso aqui vai para o inferno.
Aí tem umas pessoas que dizem assim, quando eu chegar lá no céu, Pedrão é um cara gente boa, vou dar uma conversada com ele, eu vou dar uma ajeitada com Pedro lá, porque tem muita gente que pensa que Pedro é o porteiro do céu. Coitado do Pedro, pescava peixe, estava indo para o inferno. Jesus passou lá e falou com ele: ô camarada, deixa esse negócio aí, me segue, vamos ganhar alma, eu vou perdoar os teus pecados, eu vou te levar para o céu. Aí Jesus falou assim para Pedro: se você não deixar pai, mãe, irmão, fazenda, tudo por amor de mim, você não será digno de mim. Porque Pedro perguntou para ele: mas o que eu vou ganhar com isso? Aí Jesus disse para ele o que ele tinha que deixar. Mas Jesus falou com ele: se você deixar tudo isso, eu vou te dar 100 vezes mais enquanto você viver aqui. Essa é a promessa de Deus, irmãos. Esse é o nome que está sobre todos os nomes. Quem está lá na porta do céu não é Pedro, não, é Jesus, o Rei da Glória. Pedro não morreu na cruz, Judas não morreu em cruz, nenhum de nós morremos em cruz. Jesus morreu na cruz e o decreto final é dele. Lá no livro da vida está tudo escrito ao teu respeito, ao meu respeito. Você não vai chegar lá e tentar enganar Jesus. Diz que você era um cara mais ou menos, que você andou dando uns quilos de feijão para alguém que estava passando fome. Queridos, fazer boas obras, isso não é salvação não, isso é obrigação nossa. Apesar de que faz parte, porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Tanta obra sem fé também é morta. Essas coisas têm que andar juntas. Ah, pastor, lá na minha religião, eu morava na África, eu conheci uma religião lá que quando chegava, acho que na sexta-feira, todo mundo tinha que dar uma ajuda para o outro. Por quê? A salvação vinha através das boas obras. E hoje, irmãos, o que nós temos ouvido bastante é isso. Eu estava ouvindo um pastor essa semana, e ele diz assim, tem pessoas que chegam e dizem assim: cara, eu tenho um amigo, uma pessoa na minha família, ou um amigo, que é tão gente boa, só falta aceitar Jesus. Então ele não tem nada. O cara é tão gente boa, só falta aceitar Jesus, só falta obedecer. Então, tudo que tem na vida dele é mais importante do que Jesus. Agora, se disser assim, ó, o cara aceitou Jesus, o cara ama Jesus, ele pode não ter uma casa para morar, não pode, talvez não ter nada, mas ele tem Jesus na vida dele, ele é um salvo, e a salvação não tem preço, queridos. O teu dinheiro não compra salvação. A Bíblia diz que quando você vê o rico conquistando, você vê o cara enriquecendo, não tem inveja dele, porque o fim dele já está determinado. Você nunca viu ninguém vendendo consórcio de salvação? Você nunca viu ninguém vendendo salvação à prestação? Não, paga em 12 vezes, paga em 60 vezes. E se você viu, cai fora, que vai ser enrolado. Isso é mentira, porque quem morreu na cruz foi Jesus. O cara vai no centro de macumba, o negócio já diz macumba, mas o cara vai lá, porque se fosse boa, dizia boa cumba, mas o cara está escrito macumba e ele vai lá para dentro. É isso que eu não consigo entender, irmãos. Veja o que é a palavra má. Má é má. Então, se o negócio fosse bom, estava escrito boa cumba. Aí o cara vai lá e diz assim, ó, sabe, eu tenho um vizinho que o cara tem me incomodado. O que você pode fazer aí para matar ele? Aí dá uns 3 mil reais aí, 5 mil, uma galinha preta ou não sei o que lá. Aí manda o vizinho para o quinto. Aí chama. O que o cara vai fazer lá? Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos para as artimanhas do diabo, entender o que o diabo está fazendo com a vida das pessoas, às vezes dentro da nossa casa, às vezes o vizinho, da família, o diabo está cirandando, e nós estamos aí sem estar atento às coisas. Nós precisamos abrir os olhos, que o nome de Jesus, ele está sobre todos os nomes.
O que falta para você entregar a sua vida? Você está trocando o reino de Deus por causa de cigarro, por causa de bebida, por causa de prostituição, adultério, engano, mentira. Você está trocando o reino de Deus por isso? Saiba de uma coisa: isso vai lhe custar a eternidade. E quando nós falamos de eternidade, queridos, o céu é uma eternidade, mas o inferno também é uma eternidade. Então, abra os teus olhos hoje, agora, saia daqui nesta noite decidido de tomar uma posição na sua vida e dizer: este nome, a partir de hoje, ele tem que estar acima de tudo na minha vida. Amém, igreja? Você não nasceu para ser escravo do diabo, você nasceu para ser um vencedor. Jesus te criou para servir a Ele. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Agora imagina você, um homem, imagem e semelhança de Deus, mentindo, enganando, fumando, bebendo, adulterando e fazendo tantas coisas que não agradam o coração de Deus. Pastor, eu estou quase lá dentro. Esse quase que é o problema. Porque quando você não decide verdadeiramente, quando você chega lá no céu, tem uma plaquinha. Aí vai estar indicando assim: o caminho é à esquerda. Aí complica. Então, meus queridos, nós precisamos tomar uma posição. Irmãos, o que nós vamos esperar mais desse mundo? O que nós vamos esperar mais? A gente só está vendo destruição. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Onde que está escrita a palavra jaz, irmãos? Lá no cemitério. Às vezes aqueles caras que são drogados chegam lá, aí está escrita a palavra jaz, e ele começa lá, diz que é jazz. Ele pensa que é aquela dança que tem um negócio assim. Mas não é jazz não, é jazz. Foi, já era. Esse, para não colocar já era, faz jazz. Aí bota um Z no final. Então já era. Dali fechou e acabou. Então, meu filho, ali, se não dançou direito lá depois, aí a dança complica. Então, meus queridos, o nome de Jesus está sobre todos os nomes. Nenhum outro, tudo que a gente ouve por aí, o Buda, Maomé, não sei quem, ninguém morreu na cruz. Quem morreu foi Jesus, o Rei da Glória. Ele é Senhor, Ele é absoluto, Ele tem o controle, o domínio de todas as coisas. Que você pode fazer para marcar a sua história de uma vida na presença de Deus? O que você pode fazer? Irmãos, os ensinos de Jesus, eles eram um ensino diferente, porque o ensino de Jesus estava ligado à sua própria vida. O ensino de Jesus estava ligado à própria vida de Deus. Ele disse: eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. O ensino de Jesus era um ensino cheio de autoridade, porque ele nunca abriu a mão da obediência. Nunca abriu mão. A Bíblia diz que ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Chegou na hora da morte, ele olhou para o Pai e disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E o Pai respondeu para ele, ou não respondeu para ele? Talvez o Pai só deu uma olhada para ele, e ele entendeu, e disse assim: seja feita a tua vontade e não a minha. E a Bíblia diz que ele obedeceu até a morte, e a morte de cruz. E se você quer ter uma vida que marca a história, nós precisamos aprender esses ensinamentos e viver esses ensinamentos. Lá em Tiago a Bíblia diz: não sede somente um ouvinte,
mas seja um praticante da palavra de Deus. Porque aquele que ouve e não obedece é como alguém que olha no espelho e logo se retira. E Jesus diz lá em Mateus: aprendei de mim. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o ensino de Jesus era diferente, irmãos? Porque ele vivia o que ensinava. Ele disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu aprendi uma coisa, olha aqui para mim, presta atenção, por favor. Você erra quando você sabe, quando você ensina e não vive. Quando você sabe e não ensina. Quando você não sabe e não pergunta. Aí você erra. Aí você acerta quando você ensina e vive. Quando você não sabe e pergunta. E quando você vive o que você ensina. Aí você acerta. Então nós precisamos viver o que nós ensinamos. Precisamos ensinar com veemência. Se nós não sabemos, hoje tem informação, não podemos nem precisamos perecer por falta de informação. Porque a palavra de Deus é a verdade e a verdade nos liberta. Amém, igreja? Glória a Deus. Jesus começou a ter um grande problema com a multidão. Irmãos, sabe quando Jesus começou a ter problema com a multidão, com o povo? Quando Jesus falou assim: eu e o Pai somos um. Ele disse: esse cara aí é um herege, um mentiroso. O cara está dizendo que é filho de Deus. Coitado desse aí que nasceu lá no mato, colono velho lá. Isso aí não tem nada a ver com Deus, está dizendo que é filho de Deus. Isso aí é um cara desacreditado. Mas ele começou a ter problema quando ele declarou ser o Filho de Deus. E eu pergunto para vocês, quando é que nós começamos a ter problema no meio da nossa família? A maioria no meio da família. Quem aqui já não ouviu no meio da família, quando você vem numa igreja evangélica, aí a família começa a dizer: agora vai virar crente, vai deixar a religião do teu pai, vai deixar a religião do teu avô. Irmãos, pessoas que nunca se preocuparam com você, começam a se preocupar. Sabe para quê? Para tirar você da presença de Deus. Porque você viveu dentro de uma religião a vida inteira, mas era somente uma religião. E eu quero te dar uma informação nessa noite: religião não salva ninguém. Essa igreja aqui, irmãos, não é uma religião. O objetivo dessa igreja aqui é ensinar a palavra de Deus para você e ensinar para você o caminho que te leva para o céu. Aqui nós não pregamos religião. Nós temos o nome da igreja aqui, porque toda igreja tem que ter um nome para ter um CNPJ. Mas se não fosse, nós não precisava de nome de igreja, porque existe um Deus que comanda a vida desta igreja. Não adianta dizer que você é de lá e de lá e de lá, mas não tem conhecimento da Bíblia. Quantas pessoas estão dentro de uma religião desde que nasceu, nunca leu nenhuma parte da Bíblia? Ou se leu muito pouco. Se entende muito pouco do que a Bíblia diz. Então, queridos, eu só quero te dar uma informação para você nesta noite. A Bíblia é o endereço do céu. Se nós não conhecemos o endereço do céu, nós não chegamos em lugar nenhum. Nem GPS adivinha endereço. Nem GPS adivinha endereço. Se você quiser ir num lugar, tem alguns carros que tem comando de voz. Você aperta o botão, fala lá a rua, o número, a localização, beleza. Mas
Você chega lá, liga o GPS do teu carro e está pensando assim: eu quero ir naquele lugar, eu sei aonde que é, mas eu não sei o endereço. Aí o GPS vai responder: eu vou adivinhar para você. Quem conhece um GPS assim? Me vende um, que adivinha pensamento. Queridos, a Bíblia é o GPS de Deus para nós aqui na terra e nos ensina a chegar até no céu. Se você não tem lido, começa a ler. Se você não tem ouvido, começa a ouvir. Hoje, pastor, eu não sei ler. Hoje tem a Bíblia aí, você tem um celular, você leva a Bíblia para onde você quiser. Coloca um fonezinho, você está ouvindo a palavra. Hoje tem 1.500 milhões de mensagens, tem aí no celular, você pode ouvir em todo lugar. Hoje não existe desculpa, só não ouve a palavra quem não quer ouvir. Mas a palavra está aí sendo pregada. Então eu quero te falar, você que está aqui nesta noite, os primeiros inimigos que começam a aparecer quando você quer ler a Bíblia, quando você quer orar, só é dentro da sua própria casa. Pessoas que nunca te falou nada. Você foi para a boate, você chegou em casa bêbado, você chegou drogado, chegou de toda maneira. Ninguém fala nada, mas se você vai na igreja do crente, você está indo para o inferno, porque você está deixando a religião do pai e da mãe. Você nem sabe para onde que pai, mãe e avô foram, mas você tem que estar lá. Queridos, deixa eu te dar uma informação: salvação ela é individual. A Bíblia afirma veementemente: o pai não vai salvar filho, filho não vai salvar pai, ninguém. Você tem uma responsabilidade de ensinar os teus filhos enquanto eles são pequenos. Aí sim, nós temos essa responsabilidade. A Bíblia diz lá: ensina a criança no caminho que se deve andar, para que quando ela for velha não se desvie dele. Isso a Bíblia ensina, mas a hora que ele aprender a tomar decisão, a salvação é individual, meu querido. Se teu pai foi, você não sabe onde que está. Se teu avô foi também, você não sabe onde que está. As obras dele vão ser conferidas diante de Deus. O que nós precisamos entender é que este nome está sobre todos os nomes. A corrupção está estendida por aí. Mas o nome de Jesus nunca foi e jamais será corrompido. Porque o nome de Jesus está sobre todos os nomes. Então essas pessoas que estão dizendo para você: não vai na igreja, o que você está fazendo na igreja todo dia? O que você está lendo Bíblia? O que você está orando? Elas nem sabem para onde elas estão indo. Porque se elas soubessem para onde está indo, queridos, ela te dava um conselho para vir. Irmãos, quantos filhos já me procuraram, nos procuraram aqui na igreja? Pessoa que estava na droga, estava preso, já fez tanta coisa errada. O cara vem na igreja procurar consertar a vida, os pais se levantam contra. Eu tive uma irmã, queridos, uma irmã por parte de pai. Um dia, o filho dela, que era meu sobrinho, tinha 17 anos. Ele foi na igreja, porque meu pai, que era o vô, convidou ele para ir. Sabe o que ela falou? Ela falou assim: eu prefiro ver você debaixo de um caminhão aí na estrada, morto, do que você ir numa igreja de crente. Sabe o que aconteceu? 15 dias depois, o filho dela estava debaixo de um ônibus morto. Meu sobrinho. Sabe, queridos, nós precisamos entender o que é a palavra de Deus. Ninguém está aqui para enganar ninguém. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Amém? Nós estamos aqui para ser luz. A minha vida precisa ser luz. Eu preciso ser exemplo para vocês, como o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores. Eu nem quero que vocês me imitem, eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Porque eu não acho que eu sou tão bom para vocês me imitar. Seja melhor do que eu, que vocês vão ganhar mais. Mas se vocês forem igual eu, já não joga tudo fora, só joga uma parte. Já é mais ou menos. Mas sejam melhores do que eu. É para isso que eu prego a palavra, que é para vocês serem melhores do que eu. Mas o apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores. Cada pessoa que você conversar, queridos, seja aqui dentro ou lá fora, essas pessoas têm que olhar para você e dizer. Essa semana eu estava conversando ali com o Giovanni, com alguém que estava perto dele. O Giovanni disse: eu quero ser igual esse cara aí. Eu falei: só não vai ter barba, né?
Mas não tem problema, a gente parecendo no caráter já está bom demais. Então, meus queridos, nós precisamos, por que nós fazemos isso? É porque nós entendemos que o nome de Jesus, ele está sobre todos os nomes. Se nós não submetemos esse nome, nós não vamos chegar a lugar nenhum, ou vamos chegar num lugar que nós não queremos chegar. Você quer seguir Jesus? Amém? Quer ter uma vida de autoridade? Amém? Quem gostaria de ter? Diga amém. Seja orientado pela palavra de Deus. Ah, mas meu pai falou isso. Queridos, eu vou comparar. Meu pai era um cara, apesar de analfabeto, mas era muito inteligente. Porque ele administrava fazenda, gado, dinheiro, ele fazia essas coisas. Então ele era um cara muito inteligente. Mas eu não vou considerar a minha inteligência, o que eu estudei, um pouquinho que eu estudei. Meu pai não foi na escola. Pelo menos eu tinha que saber fazer algumas contas mais que ele, né? Então a gente tem que ter noção das coisas. O conhecimento que ele tinha, o que o outro tem, nós temos que ler a Bíblia, nós temos acesso à palavra de Deus. Nós temos que procurar o caminho, e o caminho é a palavra de Deus. Escute aqui, olha para mim, presta atenção nessa frase aqui que eu vou te dizer, e guarda no teu coração. Deus não vai consertar sua vida porque você obedeceu uma única vez. Preste atenção. Deus não vai consertar a tua vida ou a minha porque obedecemos uma única vez. Qual foi a ordem de Jesus? Responde para mim agora. Vai e não peques mais. Pastor, essa semana eu já arrependi tudo dos meus pecados, mas está pecando de novo. Deus não vai consertar você porque você arrependeu uma única vez. A ordem de Jesus para todas as pessoas que ele pregou era única: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Essa era a ordem de Jesus. Ah, pastor, eu acho que não é bem assim, porque Jesus ele é cheio de graça. Então eu vou te dar um exemplozinho para você entender aqui. Você, presta atenção, você principalmente pai e mãe, você vai aceitar que o teu filho faça tudo errado só porque ele obedeceu uma única vez na vida? Quem vai aceitar o filho fazer errado pro resto da vida porque ele obedeceu uma vez só? Levanta a mão. Então você entendeu o que eu falei. Jesus não vai perdoar o teu pecado por um só arrependimento que você teve na vida, porque a ordem dele é: vai e não peques mais. E você não vai deixar o teu filho fazer errado pro resto da vida, porque ele te obedeceu uma vez só. Ninguém faz isso. Ou tem alguém aqui que vai deixar fazer o que correr solto aí só porque obedeceu uma vez? Obediência, queridos. O teu filho, ele vai precisar exercer ela até o final da vida. Até hoje, meu pai morreu com 96 anos. Minha mãe está viva. Meus filhos estão aqui, minha esposa. Pergunta a maneira que eu trato minha mãe. Nunca meti a cara. Nunca. Hoje eu vejo coisa que... Criança, irmãos, de 5 anos, 4 anos, aí, fazendo com os pais. Quando eu fui criado, nunca aconteceu. E dentro da minha casa nunca aconteceu. Está aqui, eu tenho 2 filhos aqui. A gente precisa exercer a autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas. Eu não sei quem ouviu, alguém colocou. Tem uma palavra do Luciano Subirá, que ele conta a história dele, quando os pais, quando ele era ainda adolescente com os pais. Quem já ouviu? Eu vou até colocar no grupo ali. Só uma passagemzinha. Ele disse que os irmãos dele começaram a trabalhar tudo cedo. E ele era o que fazia os briques, né?
Trocava a bicicleta não sei no que, o skate não sei no que, e outro não sei no que, e por aí. Aí diz que um dia ele chegou em casa, diz que passou, o pai dele estava conversando com um senhor dentro de casa, e ele passou, boa tarde, e passou direto. Boa tarde não, volta aqui, vem cumprimentar teu patrão, segunda-feira você começa a trabalhar. E ele falou, o que, pai? Ele falou, não, esse cara aqui é teu patrão, a partir de segunda-feira você começa a trabalhar. Ele disse, pai, mas eu ganho mais que meus irmãos fazendo os bricos por aí. Ele disse, é justamente por isso, você não sabe o que é ordem, você não sabe o que é levantar cedo, você não sabe o que é horário, você não sabe cumprir horário, é por isso que você precisa aprender na vida. E hoje, nós temos, eu para mim particularmente, um dos maiores pregadores da nação. O cara que leu, o pai dele ensinou a ler, eu nem lembro a quantidade de livros que era lido por mês, mas lá num certo tempo ele leu 400 livros. E aí fala, não, mas hoje não acontece mais essas coisas. Ele é um cara talvez mais novo do que eu. Mas o filho dele, chamado Israel, foi estudar nos Estados Unidos e ele combinou com o filho e disse assim, ó, a cada 30 dias eu vou te mandar esse valor. E quando chegou com 27 dias, o filho dele começou a falar com a mãe e dizendo assim, mãe, mas que saudade da fruteira. Tinha umas frutas aí, mas que saudade daquilo. Aí a mãe chegou e contou para ele, né, para o pai. O pai falou, beleza, vou conversar com ele. Ligou para ele, o que está acontecendo, Israel? Não é assim, pai, você sabe, né, que e tal, o dinheiro acabou, falta 3 dias ainda, eu não tenho o que comer, né? E ele falou assim, meu filho, eu tenho uma ótima opção para você, 3 dias de jejum. Ah, pai, você sabe que 3 dias de jejum, não abro mão. Nós combinamos que no dia 30 eu vou depositar, não vou falhar. Você está começando a falhar, não abro mão. 3 dias de jejum o cara ficou. Aí a mãe dele, aí chegou para o Luciano e falou assim, ô amor, eu acho que o Piá ele está começando a aprender, acho que ele está acostumando com as coisas. Ele falou, deve estar mesmo. Porque o pai já tinha conversado com ele. Hoje, resumindo, ele conta a história desse Piá. É um homem, aprendeu a ser homem. E o dia que ele inventou de casar ali com 19, 20 anos, ele falou assim, ó cara, funciona assim, ó. E se você não cumprir com isso aqui, isso aí não é papel de homem. Sabe o que o cara faz hoje? O cara agradece ele. Quando chegou no primeiro ano que ele estava lá nos Estados Unidos, que ele arrumou a namorada, ele lançou uma música, qual que é a música? Me Leva Para Casa, essa música, eu gosto muito da música, essa música. Então, ele gravou, diz que nessa música, ele conseguiu, aí quando ele foi para a igreja, o pastor da igreja convidou ele para trabalhar, e dava era um valor lá, que menos do que ele ganhou logo após. Então, ele pegou aquele valor que o pastor deu de oferta e ele devolveu tudo. E ele lançou essa música, ele conseguiu, eu não sei se 500 mil inscritos. Ele tirou um valor, não sei se foi 100 mil dólares que o Google pagou para ele. O YouTube paga para ele, né? Então, pagou para ele e ele aprendeu e foi ensinando, né? Diz que a segunda vez que faltou o dinheiro com 28 dias. Aí disse, agora eu não falo mais com meu pai. Aí disse que Deus falou para ele assim, agora você aprendeu a ter fé. Vai lá para aquele lugar de tomar café, porque tem um cara lá na fila, vai pagar o café para você. Quando ele chegou lá na fila, está ali, para um lado, aí disse que chegou um cara que ele nunca viu na vida e disse, só pode comer o que você quiser aí. Eu vou pagar para você. Não estou precisando não. E tal, não tá, o cara está trancado lá, como diz, a barriga colada na costela. Mas ele aprendeu a ter fé, aprendeu a ser homem. Sabe o que acontece hoje, irmãos? Filho faz o que quer. Chega para um filho hoje, nessa idade, e fala assim,
o teu patrão está aqui para você ver. Aí ele fala, o seu está aqui, ó. É arriscado de você tirar o cinto na hora e você levar umas lambas já. Porque, irmãos, a autoridade, ela ficou de lado. Nós temos que aprender isso. Jesus, ele ensinava com autoridade. Jesus, quando chegou no templo, lá que ele derrubou as barracas, aquele negócio que estava acontecendo ali, ele não fez aquilo, ele fez aquilo ali, irmãos, para defender o reino de Deus. Ele fez aquilo ali para defender o que ele estava ensinando. Jesus, quantas vezes Jesus fez aquilo? Me diga. Uma única vez. Porque Jesus veio, irmãos, para defender o reino de Deus. Jesus te colocou como autoridade na sua casa para você defender a sua família, cuidar da sua família. Deus nos colocou para pregar a palavra e ser uma autoridade. Mas se você peca, que autoridade que você tem para pregar? Nós precisamos entender, querido, que essa autoridade, ela é exercida, nós exercemos ela quando nós obedecemos. Queridos, muitos dizem assim, mas é a graça. Queridos, existe uma diferença de graça e de mérito. O que é um mérito? Mérito você tem quando você tem uma capacidade humanamente falando. Alguém diz assim, eu vou te dar essa plaquinha, eu vou te dar uma medalha de honra ao mérito. Eu fui, por exemplo, lembrei agora que nem tinha pensado, mas o doutor Raul, acho que há 3 anos atrás, 2 anos, 3 anos, mais ou menos, ele fez ali, né, lá na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, né, eles queriam honrar ele pelo mérito dele, pelo trabalho dele prestado aqui à cidade, né. Eu fui junto, chegou lá, nós levamos uma pedreira lá, amassamos tudo os carros, mas nós vamos. Foi o dia da pedreira, nunca mais vou esquecer na minha vida, foi o dia da pedreira. Aquela pedreira que deu aí, acho que uns 2 anos atrás, 3 anos aí, foi aquele dia. Então, aquilo foi um reconhecimento, mérito, pelo trabalho prestado. Agora, a minha pergunta, digamos se ele não tivesse um compromisso com Deus, ele era salvo por causa daquele mérito que ele teve, sim ou não? Claro que não. O teu mérito, humanamente falando, não te dá direito na salvação. Isso é uma questão de caráter, é uma questão de honra, humanamente falando. O que é graça, irmãos? É dom de Deus que o homem não tem, é isso que é graça. O mérito é um reconhecimento humanamente falando, mas graça é o dom de Deus, e graça só Deus tem para nos dar. Queridos, Deus, Ele não dá lealdade para o habilidoso, mas Deus dá habilidade para o leal. Como assim, pastor? Habilidade te dá mérito, lealdade te dá salvação. Essa é a diferença que tem. E quem é leal, ele tem autoridade. Deus não dá lealdade para um habilidoso, porque às vezes o cara é habilidoso, mas ele só é habilidoso. Mas Deus dá habilidade para o leal. Até tem um dizer assim que, em parte eu concordo, mas não concordo muito também. Que diz assim que Deus chama. Como é que Deus dá habilidade para aqueles que Ele chama, né? Ele capacita, né? Deus capacita os chamados, né? Os escolhidos. Então, como que é o início ali, Vanderlei, que você falou? Deus não chama os capacitados. Essa parte eu não concordo. Porque você, para ser chamado, você tem que ter capacidade. Essa daí fraudaram.
Eu acho que se você quer ser um bom engenheiro, um bom dentista, um bom polícia, um bom qualquer coisa, você tem que ser capacitado. Mas que Deus capacita os chamados, essa parte eu já acredito. Agora que Deus chama aqueles que não têm capacidade também, porque você nunca vê preguiçoso estudando, você nunca vê preguiçoso fazendo nada que presta, né? Ele só faz quando faz tudo por metade. E até a Bíblia diz assim, que às vezes você fala para um preguiçoso, vai lá no centro da cidade, eu paguei um prato de comida para você. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele responde, rapaz, eu não vou lá não, porque tem um leão lá no centro da cidade. Eu não sei se a preguiça dele é maior, ou se é capaz dele visualizar um leão no centro da cidade. Mas que ele fala, ele fala. E você pensa numa coisa triste, é trabalhar com preguiçoso. Eu prefiro fazer sozinho. Eu prefiro fazer sozinho, pelo amor de Deus. Não, olha, se você tiver um preguiçoso, some ele da minha vista. Não mande me ajudar nem nada, porque ele não serve para me ajudar. Porque pensa numa coisa ruim é trabalhar com preguiçoso. E com gente que fala, não vai dar certo, não vai acabar hoje, isso aqui não vai dar. Homem do céu, suma da minha vista, porque não serve para mim. Então, queridos, nós precisamos entender o propósito de Deus, o que Deus tem para fazer em nossas vidas, queridos, de uma maneira tremenda, de uma maneira maravilhosa, entendendo que o nome dele está sobre todos os nomes. Vamos correr para nós ir para o final agora. Aqui no mesmo texto a Bíblia diz a respeito daquele homem, Jesus deixou claro que a presença dele incomodava os demônios. Irmãos, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava vendo um negócio lá e disse que alguém deu uma informação para ele, falou assim, sai fora desse cara, porque esse cara anda com o pastor dele anda indo nas boates, o cara anda bebendo nas boates por aí. Eu nem precisei responder, minha esposa falou assim, acho que esse cara não tem ideia de você não. Esse cara não deve ter a mínima ideia de você. Eu nem precisei responder, minha esposa que falou, esse cara não deve ter ideia de você. Porque se ele tivesse um pouco ideia de você, ele não tinha coragem de abrir a boca e falar uma coisa dessa. Então, irmãos, esse aí é os que aparece quando você chega no ambiente. Mas você vê o tipo de gente que apareceu quando Jesus apareceu endemoniado. Aí no verso 24 diz assim, o próprio demônio disse assim, que temos nós contigo? Então, queridos, o demônio disse assim, você veio aqui para nos destruir. E Jesus olhou para ele e falou assim, ó, cala a tua boca e vai-te embora, porque eu sou Jesus e o meu nome está sobre todos os nomes. O que ele fez? Ele arrepiou, deu uns pinotes, jogou o homem pelo chão, gritou e, como diz a piazada por aí, vazou. Eu não conheço essas coisas, eu falo porque eu escuto eles falando aí, né? Vazou. Não sei o que ele vazou, mas ele vazou. Aí a Bíblia diz, queridos, lá em Filipenses 2:11, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, igreja? Quem conheceu, quem se lembra de algum valentão aí, que o cara atirava no outro no meio da rua, humilhava o outro e não sei o quê? Fica de olho para você ver, se você conhece esse cara, chegar lá naquele dia, ele está lá de joelho dizendo, tu és Jesus, o Filho de Deus. Aí Jesus disse, agora que você confessou que eu sou Jesus Cristo, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Aqui na terra, queridos, as pessoas podem humilhar o outro, pode fazer o que quiser, mas existe um Deus que um dia Ele vai prestar conta de tudo que nós fizemos. E eu te provo isso aqui, só num versículo da Bíblia, que rapidamente, em Romanos 14,
E o verso 11 e 12 diz assim, ó: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores, ou confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Olha o que diz no 12: assim, pois, cada um de nós dará conta de si diante de Deus. Então, queridos, esse é o Deus que nós servimos, que nós precisamos servir cada dia. O verso 25, Jesus deixa bem claro para Satanás o que ele veio fazer aqui, dizendo: cala-te, sai deste homem. Você veio para destruir, mas eu sou Jesus que vim para dar vida e vida com abundância. E Satanás naquela hora teve que concordar dizendo: tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: vai embora agora, porque esta vida não te pertence mais. A partir de hoje, eu vou habitar nesta vida e você não tem mais direito. E o Senhor está dizendo para você nesta noite: a partir de hoje, eu quero habitar na tua vida. A partir de hoje, eu quero tomar a tua mente, o teu coração, eu quero direcionar a sua vida, porque eu sou Jesus e eu tenho o domínio de todas as coisas. A manifestação do poder de Deus causa impacto, pois onde Deus manifesta o seu poder, as pessoas são libertas, curadas, transformadas. Aleluia. Alguns disseram isso é uma nova doutrina. Na verdade, não era uma nova doutrina, era a manifestação do poder de Deus. Às vezes, a gente está num ambiente que Deus está manifestando o poder, e aquelas pessoas que não conhecem ficam meio assim, olha para um, olha para outro, será o que é isso que está acontecendo? É Deus manifestando o poder dele, é Deus tocando, é Deus libertando. E nesta noite, você que está aqui, o Senhor quer te tocar, o Senhor quer te salvar, o Senhor quer perdoar os teus pecados. Mas lembre do que eu disse ontem: Deus não vai perdoar os teus pecados por um único ato de obediência, porque todas as vezes que Jesus pregou para alguém, curou alguém, ele diz: vai e não peques mais. Você não vai deixar o teu filho desobedecer para o resto da vida, porque uma única vez ele te obedeceu. Você não vai aceitar isso, porque a obediência tem que fazer parte da vida dele. E conhecer Jesus, queridos, é muito mais profundo do que nós imaginamos. Havia um homem na Bíblia, para a gente encerrar, o nome dele era Jó. A Bíblia diz que ele era íntegro, reto e temente a Deus. Tem algum outro adjetivo mais forte do que esse para você dar para uma pessoa? Era íntegro, reto e temente a Deus. E veio sobre a vida daquele homem uma provação tão grande. Resumindo, ele perdeu toda a pele dele. A Bíblia diz que ele se coçava com um caco de telha. Ele fez um fogo, ele pegava a cinza e colocava naquelas feridas. Se isso acontecesse hoje, e preste atenção, se isso acontecesse hoje com o povo, mesmo crente, Deus ia ter que abrir uma rede de Procon tão grande para receber reclamação que nem Deus ia suportar. Acho que Deus ia botar até o de Jaime como advogado lá para atender os crentes. Porque hoje, queridos, não precisa aprovação de Jó. Muito menos. As pessoas dizem: eu não vou mais para a igreja porque eu estou indo, está piorando. Queridos, não venha para a igreja pensando que você não vai ter luta e provação. O Evangelho não ensina isso. Jesus nunca ensinou isso. Ele disse: eu sempre passei por provação, mas eu venci.
E aquele homem que a Bíblia diz que ele era íntegro, reto e temente a Deus. No final, qual foi a conversa dele? No capítulo 42 de Jó, ele disse assim: Deus, eu te conhecia de ouvir falar. Agora, como que um cara que era íntegro, reto e temente, ele conhecia de ouvir falar? Porque a palavra íntegro, reto e temente você encontra no começo do livro. Mas lá no fim do livro você encontra assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de ter uma experiência contigo. Irmãos, isso é muito forte. E eu quero nesta noite, mediante essa palavra, entendendo que o nome de Jesus, não importa onde você já foi, se foi lá, não importa onde você já foi, mas o nome de Jesus está sobre todos os nomes. E hoje, você que está aqui, o Senhor quer te tocar, e Ele quer que você faça uma aliança eterna com Ele, não com uma religião, mas com Jesus e com a sua palavra. E você que está aqui nesta noite, que gostaria de ser tocado pelo Senhor, se o inimigo também tem soprado no teu ouvido, dizendo que você não está certo aonde você está, nós também podemos orar por você. Mas eu quero dar uma oportunidade nesta noite. Você que está aqui nos visitando, que não tomou uma decisão ainda, e você quer entregar a sua vida para Jesus, e dizer: Senhor, hoje eu entendi que existe um nome que está sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus. E hoje eu quero te confessar como Senhor e Salvador da minha vida. E a Bíblia diz que aquele que com a sua boca confessa os seus pecados e com o seu coração você crê para a justiça, você vai ser salvo. A Bíblia diz lá em Romanos. Então nesta noite, se você entendeu essa palavra e você quer tomar uma decisão hoje, de dizer assim: hoje eu vou entregar a minha vida para Jesus, esse Jesus, que o nome está sobre todos os nomes, eu gostaria de orar por você. Levante uma das suas mãos e eu vou orar por você nesta noite. Você que quer tomar essa decisão de aceitar Jesus como o Senhor da tua vida, você que entendeu essa palavra: pastor, ore por mim nesta noite, porque eu quero entregar a minha vida para Jesus. Levanta a tua mão, eu vou orar por você. Ele quer te tocar, a decisão é sua. A decisão é sua. Todas as vezes que Jesus tocou em uma pessoa, a pessoa chegou para ele e falou: Jesus, o Senhor pode me tocar? Ele disse: eu posso te tocar, mas você precisa estar com o teu coração aberto, você precisa estar disponível. E eu gostaria de orar por você nessa noite que quer tomar essa decisão, dizendo: Senhor, essa noite eu renovo a minha aliança contigo, ou essa noite eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu quero orar por você. Tem alguém? Levanta a sua mão, vou orar por você. A decisão é sua. Você entendeu? Quem entendeu essa palavra? Levanta a mão, por favor. Você entendeu? Então, se você entendeu, você pode tomar uma decisão. Se o Senhor está tocando no teu coração, não tenha vergonha, não saia aqui dessa noite sem tomar uma decisão de seguir a Ele e de servir a Ele. Eu vou te dar mais uma vez a oportunidade. Você quer tomar essa decisão? Levanta a sua mão, vou orar por você. O Senhor quer te tocar, Ele quer escrever o teu nome no livro da vida, Ele quer perdoar os teus pecados, Ele quer que você siga Ele todos os dias. Amém? Alguém quer tomar essa decisão? Que o Senhor te abençoe. Você entendeu a palavra? Eu quero que você entenda que este nome está sobre todos os nomes. Você não pode conhecer Jesus só de ouvir falar, mas você precisa conhecer Ele, de ter uma experiência com Ele. E ter uma experiência com Jesus é muito mais profundo do que nós imaginamos. Muito mais profundo do que nós imaginamos.
Alguém aqui que já tomou a decisão, que está servindo, você precisa de uma oração? Se você, da mesma forma que aquele homem chegou na presença de Jesus, foi tentado, estava com um problema, Jesus mandou todo aquele problema embora. Você precisa? Vem agora aqui que nós vamos orar por você. Se você precisa, se o Senhor está te tocando, Deus não faz as coisas sem direção, mas também Ele não obriga você a fazer. A decisão é sua, a decisão é nossa. Nós sabemos como nós precisamos de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te guarde e que a tua fé seja multiplicada cada dia na presença do Senhor. Amém? Nós estamos finalizando. Que o Senhor te dê uma semana abençoada. Guarde esta palavra no teu coração. Este nome está sobre todos os nomes. Não aceite o inimigo te vencer, porque no nome de Jesus nós somos vencedores. Amém? Então essa semana, você que já vem aí um mês acostumado com o tempo de oração, né? Todos os dias das 9 às 10, e na terça nós estávamos das 8 às 10. Então essa semana nós vamos continuar. E assim, nós queremos contar com você. A mesma forma que você estava vindo na oração, que você venha também no estudo bíblico. Você vem aqui na terça-feira, nós temos o nosso tempo de louvor e adoração. Venha, nós vamos continuar. Até Jesus voltar, nós vamos continuar. Em nome de Jesus. Então, terça-feira às 8 horas, sexta-feira às 8 horas, nós estaremos aqui buscando a presença do Senhor, adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Só quero lembrar para você, eu não sei se alguém, esqueci de avisar aqui no momento da oferta, se alguém trouxe a sua oferta de selo, que foi da oração, e colocou junto. Alguém colocou junto ali? Não. Então, se você trouxer a tua oferta de selo, nós vamos deixar separado lá. Está naquele gasofilaço pequeno em cima da mesa. Quem quiser deixar ali, ficou ali até o dia 10 para você trazer. Então, você coloca ali no gasofilaço, coloca ali separado ali. Então, que o Senhor te abençoe e que essa semana seja uma semana grandemente abençoada pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Espírito de Deus, Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo na tua presença. Ó meu Abba, em nome de Jesus, continua tocando a vida destas pessoas, Pai. Elas vão para casa agora, que o Senhor esteja guardando, livrando. Acampa os teus anjos ao redor de cada um, meu Senhor. Que esta noite seja uma noite abençoada, que o teu Espírito Santo continue ministrando o coração de cada um. Obrigado, meu Senhor, pela vida dessas pessoas, pela vida dos meus irmãos. Ó meu Senhor, guarda-os e abençoa-os. Eu profetizo uma semana de bênção para a vida de cada um. Eu te peço em o nome de Jesus. E que agora o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito de Deus seja com todos nós, hoje e sempre. E todos digam amém. Amém? Que o Senhor te abençoe.